Seja bem-vindo ao podcast da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem que você ouvirá a seguir faz parte de uma série de estudos do livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink. Estes estudos são realizados em nossas reuniões de doutrina, que acontecem toda quinta-feira às 20 horas. Para mais conteúdo, siga-nos também no YouTube e no Instagram. Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao versículo 14. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Antes da minha presença será perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abraão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta será a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e a sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e sua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês. A sua descendência, todos do sexo masculino que estão no meio de vocês, deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio. Isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todo do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo nascido em casa e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio deve ser eliminado no meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus disse, vou seguir até o versículo 22. Deus disse a Abraão: Sara, sua mulher, você não chamará mais Sarai, porém será Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sobre a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que ele seja fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho de que Sara dará à luz para você. Neste mesmo tempo, daqui a 1 ano, quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Até aqui, a palavra do Senhor. Vamos orar. Santo, 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 glorioso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, ó Pai, para aprender da Tua fidelidade, da Tua beleza, da Tua bondade. Nos auxilia a conhecer mais a Ti e a Te amar pelo aquilo que nós conhecemos. Nos auxilia, ó Pai, a estar mais próximos de Ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos,
Eu comecei o nosso estudo com a promessa que o Senhor fez a Abraão. E nós vamos entendê-la mais à frente e como isso revela algumas coisas sobre a fidelidade de Deus e sobre a nossa fé. A palavra fé e fidelidade, elas nas Escrituras elas têm basicamente a mesma etimologia, por assim dizer, são as mesmas palavras, uma se fundamenta na outra. E ao olhar para Deus e a sua fidelidade, isso deve nos inspirar, primeiramente, a ter fé nele e, segundo, a ser fiel também a ele. Como no passado, os nossos pais, isso é, os nossos pais na fé, como vamos aprender hoje, foram. Primeiro, eu queria dar destaque a como a fidelidade do Senhor é um atributo que o diferencia de todos os outros ídolos. É uma prática que a gente tem tido sempre que eu vou dar aula, acho que o pastor também faz, que é realmente comparar o Senhor com ídolos. Para mostrar que, mesmo que nós tentássemos criar um Deus, ele seria muito distante do que é o verdadeiro Deus. Eu vou dar um exemplo de um ídolo bastante conhecido, não porque muitas pessoas o adoram hoje, mas porque, pela influência da cultura grega, nós todos já ouvimos falar alguma coisa da mitologia grega. Nem que seja por filmes, séries, livros e entre outras coisas. E um desses ídolos bastante conhecidos se chama Zeus. Zeus, para quem não sabe, ele é o deus principal da mitologia grega, o rei dos céus, o deus dos trovões e dos raios, o rei do Olimpo. E há uma marca muito clara no personagem que ele é incapaz de ser fiel. Zeus é incapaz de ser fiel. Zeus é um homem, é um deus casado, ele tem uma mulher chamada Hera, mas basicamente, boa parte da mitologia grega se propõe a contar a história de filhos humanos dele, o que chamamos de semideuses, que ele teve com outras mulheres que não é a mulher dele. Zeus é um deus incapaz de ser fiel. Ele não é o único que cai na infidelidade na mitologia grega, você tem outros deuses que caem, justamente porque a fidelidade não é uma característica humana, então o humano não pode passar isso às suas criaturas. E os ídolos nada mais são do que criaturas. Fidelidade é algo que está amplamente distante de nós, em todos os sentidos. Hoje, ninguém confia na palavra de ninguém. Se eu dizer, eu vou fazer isso, eu te dou a minha palavra que vou fazer isso, é a mesma coisa que eu não tivesse falado nada. Por isso, criamos sistemas de contratos cada vez mais elaborados. Eu preciso elaborar quanto melhor possível um contrato para garantir que aquilo que foi combinado, de fato, prevaleça. Isso é uma questão simples, não confiamos mais na palavra das pessoas. Antigamente havia uma prática do comprar fiado. Eu falava que ia pagar, você colocava na lista o valorzinho e depois eu pagava. Hoje essa ideia está se diminuindo justamente porque as pessoas não confiam mais umas nas outras. No Brasil, a infidelidade é algo ainda mais natural. Se olharmos para a relação conjugal, traição é algo plenamente comum. Plenamente comum. Não só na relação conjugal, mas nos relacionamentos, namoros, noivados, muito comum na sociedade brasileira. Eu acho que a maior parte das músicas que se lançam hoje em dia na língua portuguesa falam sobre traição. Pessoas que foram traídas e pessoas que traíram falam sobre e exaltam a traição. Falam sobre traição. Infidelidade é uma marca no nosso povo. Dentro das igrejas, pessoas que prometeram pregar verdadeiramente a palavra de Deus e serem fiéis à palavra de Deus, deturpam as escrituras e não ensinam as escrituras. Isso é comum. Eu queria dizer que na Igreja Presbiteriana do Brasil,
nós ainda somos muito fiéis. E, de fato, há um certo nível de fidelidade às Escrituras. Mas ainda assim, há pastores que não são fiéis àquilo que prometeram. Por um exemplo, nossa igreja é uma igreja confessional. O que quer dizer isso? A igreja presbiteriana adotou uma confissão para si. Nós estudamos a Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster foi adotada como nosso símbolo de fé. E diz, e quando um pastor ele vai ser ordenado, ele precisa, para ser ordenado, prometer que irá ensinar aquilo que a confissão ensina, para manter a doutrina da igreja preservada. Muitos pastores não concordam com algumas coisas da confissão e não ensinam. Como se eles tivessem o direito de fazer isso. Eu não falo só o direito na questão do poderem ou não deturpar a doutrina da igreja, mas eles prometeram que não fariam. Ainda que eles estivessem certos nos seus questionamentos acerca da doutrina da igreja, eles prometeram que não fariam isso. Seria mais verdadeiro da sua parte não ser pastor da igreja presbiteriana, se você não concorda. Porque eu prometi. E o que eu prometo, eu preciso cumprir. Isso é uma verdade nas Escrituras. Porque a nossa atitude deve refletir, deve ser um reflexo da atitude de Deus. E Deus é fiel. É por isso que o Salmo vai falar sobre o homem que jura com dano próprio. Veja, Salmo de número 15. Salmo de número 15 é um texto interessante, porque ele está falando do morador do céu. Esse é um texto interessante para nós lermos. Olha o que o Salmo de número 15 fala. Primeiro versículo. Salmo de número 15, primeiro versículo. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Ele está falando assim, ó, quem vai habitar junto contigo? Quem vai estar junto do Senhor? Aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Aquele que obedece à lei, basicamente. Aquele que não difama com a língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que é bom com os outros. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Veja, o que é isso? Eu falo assim, ó, eu vou vir para a igreja sábado fazer o evangelismo. Vou fazer evangelismo na igreja sábado. Aí, no seminário, o professor passa um trabalho, está atrasado. É para segunda-feira e eu preciso entregar o trabalho. Aí eu falo assim, sabe, eu falei pro pastor que eu ia sábado para fazer o evangelismo. Mas se eu for pro evangelismo, eu vou ter que virar à noite para fazer o trabalho, e o trabalho não vai sair tão bom. Então, eu vou deixar de vir sábado para fazer o meu trabalho no seminário. Eu jurei. Eu falei que vinha. Mas isso até que não afete a minha vida. Até que eu não tenha prejuízo. Aí eu faço. O que a gente sempre brinca é, por um exemplo, qualquer coisa que você vá fazer, qualquer projeto, é muito difícil trabalhar com o tal do voluntário. Porque o voluntário, ele fala assim, eu participo, eu vou, por exemplo, a gente trabalha com escotismo, então ele fala assim, eu vou para o escotismo. Só que ele vai para o escotismo quando dá. Quando dá para ele ir, ele vai. Quando não dá, não dá. Quando ele dá, eu vou dar aula para crianças, de graça, tudo mais. Quando dá para ele ir, ele vai. Quando não dá, ele vai fazer outra coisa que é mais importante para ele. Então, aquilo não é um compromisso, porque
ele não vai receber o dano pelo aquilo que ele fala. Veja, essa é uma prática contrária às Escrituras, porque a Escritura fala de um homem que jura com dano próprio. Tudo isso é um reflexo da própria natureza divina. É interessante porque o hino que nós cantamos, ele fala sobre a criação, como Deus criou todas as coisas e fala assim, tu és fiel. Até a criação parte da natureza fiel do Senhor. Esse hino, quem é mais antigo na igreja sabe que ele foi mudado. Ele foi mudado, o hino que a gente cantou. Ele fala assim, ó, tu és fiel, Senhor. E antigamente ele fala assim, tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Hoje nós cantamos fiel assim. Por quê? Há uma ideia, uma interpretação de que toda a fidelidade do Senhor, na verdade, não é centrada na pessoa que recebe a promessa, mas na promessa que ele fez. O que quer dizer que o Senhor é fiel à palavra dele. Veja, ele para e faz uma promessa com Abraão. Inicialmente, essa promessa é completamente de um lado. É o Senhor que faz a promessa com Abraão. Se nós pararmos para entender o que o Senhor exige da promessa com Abraão, é exatamente isso, inútil. O símbolo era um símbolo de purificação, verdade, mas era inútil. O que o Senhor ganharia com o prepúcio de alguns jovens? Com o prepúcio de crianças recém-nascidas? Ele se alimentaria disso ou se agradaria disso? De alguma forma ele ganharia alguma coisa com o corte do prepúcio dos filhos de Abraão? Não. É o Senhor prometendo que ele faria por fidelidade própria. É isso que ele faz. É assim que ele começa as suas alianças conosco. Ele começa as suas alianças conosco de maneira fiel a ele mesmo. Ele diz assim, Ilma, você vai ser salva, essa é a minha promessa a você. Todas as outras coisas que partem desta aliança, ou seja, ao nosso lado, o que nós temos que fazer, uma vez que estamos dentro da aliança do Senhor, é para que o Senhor nos ensine a ser fiel, como ele foi. Como ele é. Ele promete e ele cumpre. Essa é a natureza da palavra do Senhor. Essa é a natureza da palavra do Senhor. O livro de Gênesis foi escrito por Moisés para falar sobre a natureza de Deus a quem eles adoravam. Imagine que você está tirando um povo, 1 milhão de pessoas ou mais, de um país, e levando esse povo para o deserto. E dizendo que você está fazendo isso em nome do Deus dos pais dele. E a única coisa que esse povo sabe do Deus do pai dele era que era o Deus do pai dele. Era a única coisa que o povo sabia de Deus. Ele sabia de Horus, Osíris, Íris, todos os deuses da mitologia egípcia, eles conheciam, sabiam como eles eram adorados, sabiam as suas personalidades, sabiam os feitos de sua história, porque eles viviam no meio do povo egípcio. Mas a única coisa que eles sabiam sobre o Deus que tirou eles do Egito era que era o Deus do pai dele. Eles não sabiam mais nada de Deus. Nada. Então Moisés está escrevendo esse livro, o Senhor está revelando a Moisés justamente para que o povo conhecesse o Deus que os tirou da terra do Egito. Primeira informação que Moisés dá ao povo é: esse Deus é o Deus Criador. É o Deus que criou os céus e a terra. Só que a coisa mais marcante no texto de Gênesis é que esse mesmo Deus que criou o céu e a terra estabelece alianças com o homem. Ele estabelece aliança com Adão, ele estabelece aliança com Noé, e ele estabeleceu uma aliança com o pai dos judeus, o pai dos israelitas. Ele estabelece uma aliança com Abraão. Então ele renova essa aliança com Isaac, como está aqui nesse texto. Ele diz assim, não é Ismael,
é Isaque. Nem nasceu ainda, mas o filho da sua mulher de 90 anos. Oh, que loucura! Ele é o da minha aliança. É com ele que eu estabelecerei a aliança. E mais à frente, lá em Betel, ele vai estabelecer mais uma vez essa aliança com Jacó. E aí, tem coisas desse texto que são muito reveladoras para o povo de Israel. Primeiro, o Senhor disse para Abraão que Abraão não ia ficar na terra e que o povo, os filhos dele, iriam ser levados para uma outra terra, aonde eles seriam escravos. Moisés está falando assim, ó, olha, esse período que vocês ficaram no Egito como escravos, o Senhor já tinha dito isso a Abraão. É uma promessa do Senhor e o Senhor cumpriu. Ele foi fiel à palavra dele. Mas ele também foi fiel quando ele disse, mas eu vou lá e vou os tirar de lá. Ele tirou vocês do Egito. Ele cumpriu a sua promessa. O que Moisés queria dizer? Se o Senhor cumpriu a promessa que vocês seriam escravos, cumpriu a promessa que te tirariam do Egito, ele também vai cumprir a promessa que vai levar vocês até a terra prometida. Os apóstolos, ao escreverem o Novo Testamento, principalmente o Evangelho, em sua grande maioria, Mateus pelo menos e Lucas também, eles queriam sempre mostrar a fidelidade do Senhor às suas promessas. Mateus vai usar diversas vezes a construção para que se cumprisse o que disse o profeta. Tem algum motivo nisso? Moisés poderia simplesmente dizer assim, contar a história de Jesus Cristo, como nós muitas vezes contamos. Nós não contamos a história de Jesus Cristo. Contamos a história e muitas vezes não focamos no que aconteceu no Antigo Testamento. Mas contamos a história de Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai e virá nos salvar. Nós não contamos todas essas coisas, mas por que os apóstolos se focavam tanto em falar das promessas dos profetas? Eles queriam estabelecer também o Deus fiel. Deus é fiel e essa é uma característica que não pode, de nenhum modo, ser esquecida por nós. E também para que a gente consiga entender que desde lá do começo estava apontando para a vinda de Jesus. Exatamente. Desde do Antigo Testamento, o Senhor está pronto a cumprir o seu decreto, a sua vontade, mas pronto a cumprir a sua promessa, porque ele havia dito à serpente que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele havia dito isso. O diabo já tinha sabido o destino dele e que da mulher nasceria aquele que destruiria a cabeça da serpente. Havia uma promessa sendo determinada desde Gênesis capítulo 3. E que viria a se cumprir, viria a ganhar, como nós falamos, a revelação ela sempre é perfeita, mas ela vai aumentando em descrição, a gente vai compreendendo mais. Então, à medida que o tempo passa, ela vai ficando mais clara nas Escrituras. E Gênesis faz isso. Cada aliança que o Senhor faz com o povo deixa mais clara a intenção do Senhor de trazer o Messias. E como o Senhor é fiel naquilo que Ele promete. Como o Senhor é fiel naquilo que Ele promete. Isso é bom, mas também é terrivelmente perigoso. Porque o Senhor promete coisas ruins também. Ele promete o juízo. E Ele cumpre o juízo. Ele promete e Ele cumpre. Veja que Samuel fala isso para Saul. Ele fala assim, o Senhor não voltará atrás na sua decisão, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem para voltar atrás, nem para se arrepender. Ele não é humano para fazer isso. Ele vai cumprir o que Ele disse.
Em Deuteronômio, o Senhor fala, ele convoca os céus e a terra como testemunha e diz, eles serão uma testemunha que hoje eu prometi a vocês vida e morte. Cumpram a lei e vivam. Não cumpram e morram. O Senhor prometeu em Deuteronômio, ele está ali às portas da terra prometida, a segunda geração, Deuteronômio é uma segunda geração de judeus, porque a primeira morreu no deserto, lembra? A segunda geração de israelitas está ali à porta da terra prometida, e o Senhor está dizendo para eles, vocês vão entrar na terra que eu vou te dar, porque eu prometi a quem que ele prometeu? A Abraão. Ele prometeu a Abraão. Eu prometi a Abraão, eu prometi a Isaac, eu prometi a Jacó, e eu vou te dar essa terra prometida. Mas se vocês pecarem contra mim, se vocês adorarem a outros ídolos, a outros deuses, eu vou tirar vocês da terra e vou levar vocês como cativos. Ele promete. Ele cumpriu. É uma promessa que ele cumpre, porque o Senhor é fiel até mesmo no juízo. Então essa ideia de que, no final de tudo, o Senhor não vai jogar todo mundo no inferno, não vai jogar ninguém no inferno. Ele vai ter misericórdia, porque ele é Deus misericordioso e amoroso, e isso é da essência dele, portanto, ele vai salvar todos. Vocês vão ouvir pessoas que falam isso. Porque Deus é misericordioso e amoroso, e sua misericórdia é eterna, então ele vai salvar a todos. Tolice. Coisas de pessoas que não conhecem a Deus. Até mesmo quando a gente precisa ter essa percepção que ele já fez tudo, tá tudo programado. Então, se ele cumpriu, se ele prometeu, ele vai cumprir. E algumas outras denominações, elas não seguem essa linha de raciocínio, então eles vão contra aquilo que Deus fala, que ele já deixou tudo preparado. A gente vai entrar em duas partes para a gente terminar a aula. A primeira parte é, nós vamos observar algumas promessas do Senhor e os seus devidos cumprimentos na Escritura. Em primeiro lugar, ele promete a Abraão, nesse capítulo que nós lemos, Abraão no Gênesis capítulo 17, tanto a Abraão como a Sara. A Sara, ele diz que ela vai ser uma nação. Abraão, ele diz que Abraão vai ser pai de muitas nações. Correto? Ele diz assim, você vai ser pai de muitas nações, ao ponto de ele mudar o nome Abraão. O nome do personagem é Abrão, o nome do homem era Abrão. Abrão, na língua deles, literalmente queria dizer pai conhecido, ou antecessor conhecido, no sentido literal pai. Avram, pai conhecido, um pai grande. Mas aí o Senhor muda o nome de Abraão para Avraão, ou Abraão, que é pai de muitas nações, pai de multidões. Ele diz que Abraão vai ser pai de muitas nações, e diz que Abraão vai ser grandemente, extraordinariamente fecundo. Interessante, porque Abraão só vai ter 2 filhos. E depois dessa promessa, só um. Porque Ismael já havia nascido. E depois, Abraão só vai ter mais um filho, Isaac. Mas ele diz que Abraão vai ser extraordinariamente fecundo. Olhem para o Oriente Médio e vocês com certeza verão que o Senhor cumpriu a promessa dele. Os islâmicos, eles realmente se dizem filhos de Abraão, filhos de Ismael. Eles são filhos de Ismael e tem muitas nações filhas de Ismael. Israel são filhos de Abraão. Boa parte da América foi colonizada por judeus, então você tem muitos judeus no Brasil e muitos judeus fora. Você estudar um pouco de cultura, vocês vão entender que, por exemplo, algumas coisas que nós fazemos, pelo menos na minha família é muito comum, por exemplo,
eu peço a bênção a meu pai. Em alguns lugares isso é bem comum, não sei se aqui em São Paulo, mas eu peço a bênção a meu pai. Isso é uma prática judaica, judia, por assim dizer. E eu não sei se minha família tem alguma... porque veio com os portugueses, mas não necessariamente era de fato uma prática católica. Enfim, você tem uma grande parte do mundo sendo de fato filhos de Abraão. Isso eu estou falando somente se nós considerarmos a descendência física de Abraão. Porque Paulo nos manda, nos ordena olhar para a descendência espiritual, quem de fato é filho de Abraão. E aí, todos nós somos. Todos nós fomos enxertados na videira verdadeira. Os eleitos. Nós somos o Israel espiritual, não falamos isso? Nós somos filhos de Abraão. Verdadeiramente filhos de Abraão. Aqueles que professaram a mesma fé de Abraão. Filhos dele. Se nós olharmos para o homem como descendência física e genética, Abraão de fato é pai de muitas nações. Se nós olharmos para o homem como uma descendência apenas espiritual e de fidelidade, nós vamos ter um homem que é pai de centenas de milhares. Quando se estuda a cultura, se fala dos três grandes monoteísmos. Religião, você tem diversas religiões, e a maior parte das religiões são politeístas. O que quer dizer isso? Tem muitos deuses, diversos deuses. Mas os três grandes monoteísmos, ou seja, as três religiões que adoram apenas um Deus, são chamadas na cultura de religiões abraâmicas. Quer dizer isso? Religiões que dizem ter por pai Abraão. Você vai ter o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Isso aqui dá mais da metade da população terrestre. Mais da metade da população do mundo dizem ter por pai Abraão. O Senhor cumpriu o que ele prometeu? Cumpriu. Ele cumpriu muita coisa. Mais do que isso, ele promete a Sara e a Abraão que deles procederiam reis. Se olharmos mais à frente nas Escrituras, vamos ter Saul, Davi, Salomão e toda a linhagem dos reis, tanto de Judá quanto de Israel. Reis. Outros filhos de Edom, ou seja, filhos de Esaú, reis. Filhos de Ismael, reis. Reis são promessa do Senhor a Abraão e ele cumpre. Ele cumpriu a terra, ele prometeu dar a terra a Abraão e cumpriu. Ele deu a terra aos filhos de Abraão, aos israelitas. Jesus nasce na terra que o Senhor prometeu dar a Abraão. Mais do que isso, ele prometeu que em sua descendência seria abençoada todas as famílias da terra. Abram em Mateus capítulo 1, e Mateus capítulo 1 dirá: essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele abençoou todas as famílias da terra por meio de Abraão. É uma promessa, o Senhor cumpriu. Vamos mais à frente? O Senhor promete a Davi que em 2 Samuel,
7, o Senhor fala assim. Veja essa história, como ela é interessante, interessantíssima para a nossa perspectiva do Senhor e de sua fidelidade. E aconteceu que, quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã: Veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a casa de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei: Vá e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Qual a história aqui? Davi está falando para Natã, o profeta: Olha, eu estou num castelo agora. Eu estou num palácio, meu palácio é lindo, minha casa tem as melhores pedras, eu moro numa mansão bem linda, zona assim, mas o Senhor ainda mora num tabernáculo, tenda. Mora como se fosse um morador de rua aí. Mas eu quero resolver isso. E o profeta fala: Resolve, vai lá e resolva. Porém, naquela mesma noite, a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: Vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor. Você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, palavra que é casa, em nenhuma casa, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: porque vocês não construíram um templo de cedro para mim? O Senhor aqui vai revelar o que está no coração de Davi. Às vezes isso acontece. Eu estou performando tão bem, eu estou fazendo tantas coisas boas, que eu às vezes acho que Deus precisa de mim para alguma coisa. Então eu olho e eu sou especial, eu vou ajudar Deus, vou dar uma mãozinha para Ele. É isso que acontece com Davi. O Senhor abençoou ele, e aí ele vê que ele está rico, ele fala assim: agora eu estou vivendo melhor que Deus. Não posso deixar isso acontecer, Deus precisa da minha ajuda, eu vou ajudar ele. Ele não pode morar como quem mora na rua, em tenda. E Deus fala isso aqui: por acaso eu mandei alguém construir alguma coisa para mim? Não. Agora diga ao meu servo: assim diz o Senhor. Olha a lição do Senhor para Davi. Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandeci o seu nome como os dos grandes têm na terra. Preparei um lugar para o meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará casa para você. Até aqui, vamos olhar. Ele diz assim, Davi, você acha que eu preciso de você? Quero te lembrar algumas coisas, uns detalhes mínimos assim que eu acho que você esqueceu. Quando eu te escolhi, você era um moleque que nem estava em casa. Quando eu falei para seu pai, eu vou escolher um dos seus filhos para ser rei, seu pai nem mandou te chamar. A sala só tinha seus irmãos. Eu escolhi você quando você estava lá, cuidando de pasto, de ovelha. Eu tirei você de lá. Eu te fiz príncipe. E vou dizer mais para você. Eu vou te engrandecer e vou te dar um nome como só os grandes têm na terra. Não você, eu vou dar paz ao meu povo. Eu vou estabelecer o meu povo, plantarei ele e eu darei paz ao meu povo. Eu pararei com o que os povos estão fazendo, afligindo o meu povo. Sou eu que farei isso.
Mas eu quero te dizer uma coisa também. Olha como ele é misericordioso. Eu farei casa para você. A narrativa começa Davi em seu trono, rico, na sua casa, dizendo, eu vou fazer casa para Deus. Mas ela termina dizendo, eu, Davi, vou fazer casa para você. Eu vou fazer casa para você. O Senhor também lhe faz saber que Ele, o Senhor, fará casa para você. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você. Estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o seu trono. Veja bem, essa promessa é de duplo cumprimento. O Senhor está falando assim, Davi, eu vou fazer você saber uma coisa. Diferente do que eu fiz com Saul, eu não te rejeitarei. Eu não vou esquecer a sua descendência. Eu não vou trocar por outro rei. O seu filho será rei depois de você. Quem nasceu de você será rei depois de você. Você terá um filho, ele será rei, e ele ficará no trono para sempre. Ele morrerá no seu trono. E esse seu filho construirá para mim um templo. Ele está falando de quem? Primeiramente Salomão. Mas a palavra, quando ele diz assim, estabelecerei para sempre o trono do seu reino, a palavra usada é olã, a palavra quer dizer eternamente. Em suma. Então o próprio Davi vai entender que essa promessa não tem a ver apenas com um descendente que se entraria no trono e não seria apartado, não seria tirado do seu trono, morreria no trono. Não tem a ver só com isso. Essa promessa aponta para um descendente que de fato faria ao Senhor templo e que de fato reinaria para sempre. É por isso que ao ouvir essa promessa, Davi escreve um salmo que diz assim, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrados dos seus pés. Olha o que ele fala, disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor. Quem é o Senhor do rei? Ele prometeu que daria um descendente que estabeleceria seu trono para sempre. Como eu disse, é uma promessa de duplo cumprimento. A primeira ele cumpriu. Salomão pecou contra o Senhor e a resposta do Senhor foi essa aqui, ó. Eu só vou tirar você do trono agora, porque eu prometi ao Davi que você morreria no trono. Mas os seus descendentes perderão a casa de Israel. E é verdade. Roboão vai perder a metade da casa de Israel, mais da metade, na verdade, as 10 tribos, para um rei chamado Jeroboão. A narrativa de 2 Reis, de 1 Reis, vai terminar dizendo que Salomão tenta perseguir Jeroboão para Jeroboão não reinar. Jeroboão se esconde, Salomão não consegue matar Jeroboão. Quando Salomão morre, Roboão faz a pior burrice da vida dele e perde o trono. O Senhor prometeu que Salomão não seria tirado do trono e Salomão não foi tirado do trono. Não foi tirado do trono. Ele condenou. Salomão não foi tirado do trono. O Senhor prometeu que Salomão construiria um templo e que Salomão construiu o templo do Senhor. E diferente do segundo templo, a narrativa diz que o Senhor preencheu o templo que Salomão construiu como ele havia preenchido o tabernáculo. Uma nuvem desceu e o Espírito do Senhor entrou no Santo dos Santos. O Senhor aceitou o templo de Salomão. Promessa cumprida, mas como eu disse, o próprio Davi entendia e todos os judeus sabiam que aquela promessa falava mais do que Salomão. Falava de um trono eterno, falava de um homem eterno. O Senhor disse, assenta à minha direita. Precisava vir esse homem. O que Mateus capítulo 1 diz? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Salomão.
filho de Abraão. E ele continua dizendo assim, de Abraão até Davi foram 14 gerações. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Do exílio da Babilônia até o Cristo, 14 gerações. 14, queridos, é o número de Davi. Por quê? Na língua hebraica, você não tem números. Você tem letras. E letras são correspondentes a números. O nome de Davi tem 3 letras. 3 letras. Se você somar essas 3 letras, dá 14. O que Mateus, um evangelista que estava escrevendo aos judeus, estava dizendo para os judeus, era, ele é filho de Davi, ele é filho de Davi, ele é filho de Davi. Número 3, número do completo. Número da trindade. Ele é filho de Davi 3 vezes. Ele é o filho prometido por Deus a Davi. Ele é o rei que estabelecerá seu trono para sempre. E esse é o tema do evangelho de Mateus, não é? Não é Mateus que falará do reino dos céus, do reino dos céus, do reino dos céus, do reino dos céus. O reino dos céus é comparado a isso, o reino dos céus é comparado àquilo, o reino dos céus faz isso, o reino dos céus é aquilo. Não é Mateus que vai falar sobre isso? E não é Mateus que vai terminar no capítulo 28 dizendo que Jesus disse assim, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. O Senhor Jesus estabeleceu o seu trono para sempre. Era uma resposta. Mateus está respondendo os judeus, porque os judeus esperavam o quê? O trono físico. Eles esperavam um rei que viesse, tirasse os romanos de lá e ganhasse o trono de Israel e governasse Israel e destruísse os seus inimigos e acumulasse todos os seus povos para si e assim sucessivamente. E Mateus está dizendo, o filho de Davi já veio. O filho de Davi pregava o reino de Deus. E o filho de Davi conquistou o trono eterno e estabeleceu o seu reino. Este é o filho de Davi. Prometido e cumprido. Ele cumpriu. Vamos para Isaías capítulo 50. Perdão, 53. No Isaías capítulo 40, pode ficar com 53 aberto. O Senhor diz assim, 40 versículos 3 e 5, ele fala assim, uma voz clama, no deserto, preparem o caminho do Senhor, no ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, e todos os montes e colinas serão rebaixados. O tortuoso será reedificado, e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará a toda a humanidade, e verá, pois, a boca do Senhor o disse. Lá no no capítulo 53, ele fala, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem um rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas
fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer, quando lhe der a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Até aqui. Queridos, vou deixar até o capítulo aqui aberto. A gente vai terminar com o capítulo de Isaías também, que é um capítulo anterior. O texto que nós lemos, os dois textos escrevem duas coisas. Primeiro, ele fala da voz do que clama do deserto, preparem o caminho do Senhor. Mas à frente o Senhor vai fazer a promessa de um novo Elias. O texto de Lucas vai ser mais explícito contra isso. Como o Senhor cumpriu a promessa do envio do profeta que prepararia o caminho do Messias. O texto de Lucas começa ele descrevendo a vida de um homem chamado Zacarias. Zacarias, em hebraico, é algo como o homem que o Senhor se lembra ou o Senhor se lembra. Essa é a tradução mais clara para o nome dele. O Senhor se lembra. Esse Zacarias era casado com uma mulher. E essa mulher se chama Isabel. Língua hebraica mais uma vez. O nome dela quer dizer Deus é promessa. O Senhor se lembra? Deus é promessa. E ele diz para Zacarias, que era um sacerdote dele, sua mulher dará à luz a um filho. A mulher dele era velha e estéril. Por isso Zacarias não acredita nisso. E o Senhor diz assim, sua mulher dará à luz a um filho. E o nome desse filho será João. Porque ele alegrará muitos. Converterá o coração dos pais aos filhos. E pregará a vinda do Messias. João quer dizer, Deus é gracioso. Deus se lembra? Deus é promessa. Deus é gracioso. Zacarias não acredita na palavra do anjo. Ele fala assim, como eu vou crer nisso? Ele diz, pois bem, você ficará mudo até que seu filho nasça. Porque você não creu na promessa do Senhor. Você não creu na fidelidade do Senhor. Vamos deixar essas aplicações mais para o final, porque os textos que a gente vai ler dizem muito sobre isso. O segundo texto que nós lemos é a descrição do ofício do servo do Senhor, que é Jesus Cristo. O mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Diz as Escrituras.
Não, é que eu já li sobre que a diferença de idade de Jesus e João Batista era pouquíssima, de 3, 4 meses, que logo Maria engravidou de Jesus. Pela narrativa de Lucas me parece pouquíssima, porque Lucas vai narrar que Maria recebe o anjo quase no mesmo período que a prima dela, que é Isabel, vai visitá-la. E Isabel está grávida de João, à época. E a narrativa de Lucas vai dar a entender que realmente eles são muito próximos. João, ele é o final, ele é o último profeta do Velho Testamento, por assim dizer. O último que profetizou como um profeta do Velho Testamento. Lembra que Hebreus fala assim? Antigamente, o Senhor se revelou de muitas formas, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E agora se revela a nós pelo Filho. Esse antigamente até João. João é o último profeta do Velho Testamento. E ele precisava cumprir aquilo que o Senhor havia prometido. Poucos homens são como João. É por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer que ele é o maior, até o Antigo Testamento, ele é o maior dos homens, nascidos de mulher. Por que até o Antigo Testamento? Porque o Senhor Jesus completa dizendo, mas o menor do reino de Deus é maior do que João. Olha só a responsabilidade. João é o último profeta do Antigo Testamento. Ele tinha um ofício. Tanto é que o Senhor diz assim, ele não vai beber, ele vai viver dessa maneira, regrado. João, ele vive de uma forma diferenciada, diz que ele come mel, ele vive no deserto. Então ele é um cara icônico, por assim dizer. E ele vai pregar para um povo que está em apostasia, que abandonou a verdadeira religião, e chamar esse povo à conversão. E vai ficar conhecido por batizar, quer dizer, purificar aquele povo. E a pregação dele é: arrependam-se dos seus pecados, porque vem o reino dos céus. Imagine que, para a perspectiva de um profeta do Antigo Testamento, o Senhor está vindo. Deus está vindo. Deus está vindo. O que o povo deve fazer para receber o Senhor? Arrependam-se. Lembram de Josué, quando Josué manda que os anciões falem para o povo, falar o quê? Santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. João vai falar a mesma coisa. Se santifique, se arrependa, porque o reino do Senhor está próximo. Ou seja, o Senhor está vindo. A chegada do Messias. Preparai o caminho. Não é diferente. Preparai o caminho. E aqui nós lemos a tradução do que vai ser a vida de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Lembram-se? Jesus é levado para uma reunião onde vão acusá-lo. E os apóstolos deixam claro que as acusações são mentirosas, se contradizem o tempo todo, eles mesmos se enganam. E diante de todos aqueles homens acusando e mentindo sobre ele, Jesus está calado. Ele não se defende. Pôncio Pilatos, ele vai dizer: se defenda, homem. Se defenda para poder liberar você, que eu sei que você é inocente. Jesus não se defende. Como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele será cortado da terra dos viventes, de sua linhagem, quem fez caso, ele será morto. Ele será morto e contado entre os transgressores. Aonde Jesus morreu? Na cruz. No meio de outros homens crucificados. De outros ladrões que ofendiam a ele. De outros criminosos que ofendiam a ele. Ele foi crucificado em sua morte, mas estará como rico em sua morte. Apesar de ser um criminoso crucificado, que tem o pior das mortes possíveis, ele é colocado em um túmulo de rico, porque ele encontrou graça entre outras pessoas que eram ricas e que compraram um túmulo para ele, um túmulo de rico. Mas quando ele der a sua alma pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará
os seus dias. Veja, o próprio texto parece sem nexo, porque ele diz assim, ele será cortado da terra dos viventes. E segundo, ele vai dar a sua alma, ou seja, a sua vida. Como um homem vai ser cortado das terras dos viventes e vai morrer, dar a sua vida, e mesmo assim vai ter os seus dias prolongados. Só tem uma forma disso. Ressuscitou. Era isso que Isaías estava falando. Ele ressuscitará. Ele será cortado da terra dos viventes, mas prolongará os seus dias. Ele ressuscitará. E mais, ele verá a sua posteridade. Quer dizer isso, os seus descendentes. Como primogênito entre muitos irmãos. Ele verá a sua posteridade. Eu derrubarei esse templo em 3 dias e em 3 dias eu reconstruirei. Derrubo esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Aquilo é uma ofensa para o judeu, uma ofensa mesmo. Eu vou tentar explicar o quão ofensivo era isso para o judeu. Era mais ou menos assim. O templo que Salomão construiu, ele foi destruído, posto abaixo pelos babilônicos, ok? Então, tem 2 livros da Bíblia que explicam isso. Na volta do povo de Israel, o livro de Esdras e o livro de Neemias, vou explicar que o povo estava reconstruindo o templo. Mas o livro de Ageu vai dizer que eles reconstruíram o templo e que as pessoas que viram o templo antigo de Salomão choraram. Sabe por que choraram? Porque o templo de Salomão era glorioso, pomposo, cheio de ouro, rico. Mas o templo que foi construído era pequeno. Não tinha riqueza, porque o povo estava pobre. Não tinha ouro. Não era magnânimo como o templo de Salomão. Então eles choravam. E o Senhor diz assim, consola, viu? Porque a glória desse templo será maior do que a do primeiro. Chegamos no período de Jesus. Um rei chamado Herodes, todo mundo conhece Herodes? Herodes é o rei que manda matar Jesus Cristo, lembra? Então ali tem a história daquele templo que Jesus está, tem uns 50 anos no máximo. Herodes, o rei que mandou matar Jesus quando Jesus era criança, ele reforma o segundo templo. E ele deixa aquele templo tinindo. As pessoas que viram a descrição, e a gente tem descrição escrita de romanos, de alexandrinos, de gregos, e tem descrição escrita, eles diziam que quase nada no mundo era tão belo. O templo, Herodes colocou escudos de ouro na parte exterior do templo. Antes de entrar em Jerusalém, enquanto o pessoal estava subindo as montanhas, dava para ver o brilho do escudo de ouro das paredes do templo como se fosse do sol. Essa era a grandiosidade do templo. Isso é um período, então, sem o templo pequeno, o templo feio, durou uns 400 anos, que é o período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Jesus está dizendo assim, sabe o que os seus pais não fizeram em 400 anos? Eu faço em 3 dias. Sabe o que seus pais não fizeram em 400 anos? Faço em 3 dias. Pode garantir. Não por menos eles queriam matar ele. Não por menos ele queria matar ele. Não porque Jesus estava de fato dizendo que ia construir um templo. Era isso que ele acreditava. Mas Jesus estava falando de algo muito mais profundo. Muito maior. Construir o verdadeiro templo. Ele. Verdadeira Sião. Ele. Em 3 dias. Veja, a descrição do texto que nós lemos é perfeita e feita 800 anos antes da morte de Cristo. Um profeta está dizendo exatamente o que vai acontecer com Cristo 800 anos antes de sua morte. Tá pouco para você? Fidelidade. O Senhor lembra das suas promessas, porque Ele é gracioso. Vamos terminar com esse texto?
Isaías 9, 2 em diante. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste muito a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para afirmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu não li o versículo 1, mas o versículo 1 nos revela algumas coisas. Ele fala assim: mas a terra que estava aflita não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Eu vou explicar porque nesse momento em que Isaías está falando não faz muito sentido o que ele está dizendo. Naftali e Zebulon eram as tribos mais ao norte em Israel. Eu não tenho um mapa para mostrar, mas depois que eu vi o mapa, esse texto abriu a mente para mim. De fato. Naftali e Zebulon estão muito distantes do templo. O templo fica em Judá. Judá é uma das tribos do sul. O templo fica lá em Jerusalém. Naftali e Zebulon estão lá em cima, revolvida de outros povos. É por isso que até lá na época de Jesus Cristo, eles eram considerados um povo perdido. Os judeus dizem assim: que de bom pode vir de Nazaré? Naftali e Zebulon eram historicamente os que sempre estiveram mais distantes do Senhor, que eram influenciados mais pelos outros povos, que eram apóstatas. Por isso, Isaías vai chamar de terra da escuridão, terra das sombras. Mas outra informação interessante é que ele vai falar do filho de Davi. Olha, ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Só que Naftali e Zebulon é do norte. Lembra que os filhos de Davi perderam as tribos do norte? Naftali e Zebulon nem do reino de Judá era. O que eles tinham a ver com o trono de Davi? Nada. Na verdade, a primeira parte de Isaías está dizendo que Samaria, o reino do norte, será tomada, será destruída. Então vem esse texto, dizendo que de lá, quem está lá, na sombra, não vai ficar na sombra por muito tempo. Resplandecerá luz. Galileia era um lugar terrível. Um colega meu estava pregando e ele lembrou a gente uma coisa muito interessante, nos informou uma coisa muito interessante. Galileia é um lugar tão terrível que quando um judeu ou um romano queria ofender um cristão, ele fala assim, ó: aqueles que adoram o Deus Galileu. Esse era o nível de coisa ruim da Galileia. Mas o Senhor está prometendo que lá na Galileia dos gentios, é que nasceria o Emanuel, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Jesus passou sua vida na Galileia. Ele nasce em Belém, só que ele vai para Galileia, para Nazaré, e o seu ministério é quase todo ali, na Galileia.
A gente lê o Novo Testamento e vê que seu ministério em Cafarnaum, seu ministério na Galileia, ele está no Mar da Galileia. Quando acontece grandes coisas que a gente vê na história, acontece no Mar da Galileia. Por exemplo, quando Jesus acalma a tempestade, é no Mar da Galileia. O Sermão do Monte, muito provavelmente, foi ali na Galileia. Então, é na Galileia que o Senhor Jesus faz a maior parte do seu ministério. Ele está cumprindo o que se promete aqui. Mas há outras promessas para nós. Ele fala que ele quebrará o jugo. O jugo é aquilo que o homem usa para manter o outro, na verdade, para manter um animal quieto. Então, o jugo é o jugo da escravidão. Ele quebrará a escravidão. Mais do que qualquer outra coisa, nesse texto ele fala que ele acabará com as guerras, ele cessará as guerras. Porque as botas de guerra, as armaduras de guerra serão queimadas. Ele fará tudo isso. Ele estenderá seu governo para sempre. E no fim ele fala assim: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A fidelidade do Senhor dos Exércitos é o que confirma que o Senhor iria fazer tudo isso. Jesus Cristo veio. Por que eu li tudo isso com vocês? É extenso ver as promessas no Antigo Testamento, os cumprimentos no Novo Testamento, ainda há muitas outras promessas e muitos outros cumprimentos. É porque no Novo Testamento o Senhor também prometeu muita coisa. O Senhor também prometeu muita coisa. O Senhor prometeu, Mateus capítulo 28, eis que estarei convosco todos os dias. O Senhor prometeu que voltaria. Aquele que você viu subir, vai descer. O Senhor prometeu que aquele que invocar o nome de Jesus Cristo será salvo. O Senhor prometeu que aquele... Oi? Consolador. O Senhor prometeu que enviaria o Consolador, que iria lá, mas não nos deixaria sozinhos e enviaria o Consolador. Ele prometeu que do alto nós receberíamos poder. Todo aquele que diz que existe crente que não tem o batismo do Espírito Santo faz de Jesus Cristo mentiroso. Vou repetir, se você ouviu alguém dizer que existe crente que não recebeu o Espírito Santo e que não tem o batismo no Espírito Santo, ele faz de Jesus Cristo mentiroso. Jesus Cristo diz, do alto recebereis poder. E sereis minha testemunha tanto em Jerusalém, quanto em Samaria e até os confins da terra. Nós recebemos o poder do Espírito. Jesus Cristo não é mentiroso. Jesus Cristo prometeu. Ele prometeu que nós ressuscitaríamos com Ele. Ele prometeu que seríamos glorificados. Ele prometeu que teríamos aflição. Mas Ele também nos disse que Ele venceu o mundo. Ele prometeu. Confie nas promessas do Senhor. Confie nas promessas do Senhor. É muito fácil para nós duvidarmos das promessas do Senhor por conta das circunstâncias das nossas vidas. O Senhor nos prometeu vitória sobre o pecado, mas eu digo, não tem como eu vencer esse pecado, porque eu estou muito acostumado a fazer ele. Porque eu sou ainda muito imaturo, sou verde, para fazê-lo. Eu não vou conseguir. Isso aqui é coisa para outra pessoa consegue, eu não vou conseguir. Não faça de Jesus Cristo mentiroso. Olha os textos que nós lemos. Abraão, ele ri da promessa do Senhor. Pela sua afronta, o Senhor diz para ele, olha, o nome do seu filho vai ser Isaac. Riso. Sara vai fazer a mesma coisa, ela vai rir da promessa do Senhor. E o Senhor vai repetir a mesma coisa, o nome do seu filho vai ser Isaac. Riso. Zacarias, ele recebe já a punição, né? Você vai ficar mudo até seu filho nascer. Você não vai poder contar para ninguém o que o Senhor fez na sua vida, porque você não creu na palavra do Senhor, não creu na fidelidade do Senhor. Veja,
a demonstração do nosso Senhor Jesus Cristo para nós. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Sabe o que quer dizer isso? Esperar contra a esperança. Olhar para a situação e dizer, tudo aqui me aponta que vai dar errado. Mas se a Escritura me diz que vai dar certo, vai dar certo. Minha fraqueza, minha incapacidade me diz, eu não vou vencer esse pecado. Mas se a Escritura me diz que no poder do Senhor eu posso vencer o pecado, eu vou vencer o pecado. Se toda a situação me diz que minha vida é uma porcaria, mas a Bíblia me diz que eu sou bem-aventurado, eu sou bem-aventurado. Creia na fidelidade do Senhor. Creia na fidelidade do Senhor. Isso é ter fé. Por isso que eu falei que fé tem a mesma etimologia, é ter fé. Fé no Senhor é ter fidelidade, é crer nela, é crer que o Senhor cumprirá as suas palavras, porque Ele não é homem para mentir. Ele não é homem para mentir. Quando você estiver naquele pior momento possível, creia na fidelidade do Senhor. Quando algo te diz assim, se eu fizer isso, se eu cumprir a lei, se eu obedecer a palavra do Senhor, eu vou ser prejudicado. Cumpra a palavra do Senhor. Vai ser pior se você não for prejudicado com isso. Cumpra a palavra do Senhor. Receba esse dano. É melhor, porque Ele é fiel. O Senhor é fiel. Olhe para as promessas de Deus e veja a sua fidelidade. Não esqueça dele. Vamos orar para terminar. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Senhor, sabemos que tu és fiel. O que o Senhor prometeu aos pais pelos profetas, o Senhor cumpriu em Cristo nosso Senhor. Aquilo que o Senhor prometeu pelos apóstolos, certamente cumprirá em nossas vidas até o fim dos tempos. Santo Deus, sabemos que mesmo que nós não sejamos fiéis ao Senhor, o Senhor permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, porque faz parte da sua essência, porque o Senhor é fiel em sua própria natureza. Sabemos disso, ó Pai. Por isso, Senhor, nos ensina, nos guia a sermos fiéis a Ti. Nos guia a ser fiéis a Ti. Ó Pai, nos ensina a jurar, a prometer com dano próprio. Nos ensina a guardar a Tua aliança. Nos ensina a falar e sermos fiéis à Tua palavra. Porque o Senhor é fiel a si mesmo e às suas promessas. Então só o Senhor pode nos ensinar essa virtude, essa qualidade que vem de Ti. Do Pai das luzes, como diria Tiago. Santo Deus, nos guia nessa noite, ó Pai, para que nós possamos amar cada dia mais a Ti, por Sua fidelidade. Fazemos isso em nome de Jesus Cristo, Teu único Filho, o exemplo máximo da fidelidade do Senhor, o cumprimento de Suas promessas.